A voz que eu dirijo a minha prece e de manhã já me escutais. Desde cedo eu me preparo para vós e permaneço à vossa espera. Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus na Santa Liturgia, a Palavra de Deus no Santo Evangelho, nesta segunda-feira da 31ª semana do Tempo Comum. Nós estamos lendo o Evangelho de Lucas e hoje também na primeira leitura temos um trecho da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Essa comunidade de Filipenses é uma antiga colônia romana que era feita de muitos soldados que se aposentavam, uma colônia feita de muitos militares aposentados, gente que tinha saído da ativa, estava ali aposentado, refazendo a sua vida. E essa comunidade de Filipos é uma comunidade a partir da qual o Evangelho entra aqui na Europa. Eu acho uma coisa muito interessante porque o Evangelho entrou na Europa pela casa de uma mulher, Dona Lídia, não era comerciante de púrpura, uma mulher empreendedora que abriu a sua casa para o apóstolo Paulo. E então, assim, nós da cultura ocidental podemos dizer que celebramos a entrada do Evangelho no mundo ocidental a partir da casa desta senhora, Dona Lídia, que foi batizada, recebeu o batismo nas mãos do apóstolo Paulo e assim o Evangelho começa a entrar desse lado de cá. Estamos lendo uma leitura que, para mim, eu acho que ela entra muito bem no dia de hoje. Mas quero dizer que ela entra no dia de hoje não somente por esta segunda-feira que é particularmente marcada, porque depois de terem sido apuradas as eleições brasileiras e nós olhamos para gráficos, para interpretações e vemos que o Brasil, digamos assim, está do ponto de vista político, se vê claramente decisões de quem vai para um lado, de quem vai para o outro. E aí talvez devemos entrar nas raízes daquilo que nós somos, o batismo, o cristianismo, o que é que isto significa para cada um e para cada um de nós. Mas eu falo também de um outro fato histórico, 31 de outubro do ano de 1517, aqui na vizinha Alemanha, ali do outro lado, um monge agostiniano chamado Lutero pregou nas portas de uma igreja as suas famosas 95 teses. E aquilo deu início ao que muitos de nós conhecemos. Quem sabe na rua aí por onde você mora, antes de chegar na sua casa, você não passa na porta de alguma igreja evangélica. Quantas igrejas evangélicas há aí dentro da sua comunidade? Então, ali começou este movimento. Mas acontece que quando este movimento começou, não pensemos que tudo era assim tão pacificamente como hoje a gente olha uns para os outros e diz nós somos irmãos, nós somos irmãs, graças a São João 23 que insistiu em dizer uma coisa para a gente: é muito mais forte aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. É muito mais forte as nossas coincidências do que as nossas divergências. E é interessante que São João 23, ele justamente anunciou o Concílio Vaticano II, cujos frutos nós colhemos nos dias de hoje, estamos saboreando esses frutos. Ele justamente anunciou ao mundo em 1959 que iria convocar este concílio na Basílica de São Paulo, fora dos muros, quando ele estava indo para celebrar, com outros irmãos, essa oração pela unidade dos cristãos. Aqui na Europa, nós fazemos isso sempre antes do dia 25 de janeiro, festa da conversão de São Paulo. Quem está aí do lado sul do mundo, aí no Brasil, se celebra essa oração pela unidade dos cristãos sempre nos dias anteriores a Pentecostes, desde a Ascensão até Pentecostes, é a semana de oração pela unidade dos cristãos. Aí eu penso que hoje, vendo como é bonito hoje a gente se chamar de irmãos, se chamar de irmãs, rezar juntos, olhando para aquilo que nos congrega, para aquilo que nos une. Assim também hoje a gente deveria olhar para o Brasil. Você pode ter votado no candidato A, aquele no candidato B, e assim cada um fez a sua opção. Porém, a gente tem que olhar para aquilo que soma muito mais. Quando você votou em um candidato, você votou no candidato de um partido. Partido, o nome já está dizendo, é uma parte. Só que quem é cristão católico não vive de acordo com a parte, vive de acordo com o todo. Kata
em grego significa segundo, de acordo. Holon significa o todo, uma coisa inteira. Kataholon significa católico, aquilo que é de acordo com o todo. Como, por exemplo, quando se oferece um sacrifício que é chamado de um holocausto, é quando toda vítima era oferecida e queimada em sacrifício. Assim, nós não vivemos de acordo com a parte, mas de acordo com o todo. E o que é o todo que deve unificar a nossa vida? De forma que eu posso continuar olhando para você e chamando você de meu irmão, chamando você de minha irmã, apesar de muitas opções que você possa ter, ser uma opção diferente da minha, não perder a fraternidade. Para não perder a fraternidade, nós devemos conservar o olhar fixo em Jesus. É segundo Ele que a gente deve viver a existência nossa de cada dia. E aí nessa carta que Paulo escreveu para a comunidade de Filipos, olha só o que ele diz: se existe consolação na vida em Cristo, essa vida que eu e você vivemos e que recebemos no nosso batismo, se existe alento no mútuo amor, porque você me deve amor e eu devo amor a você, o amor mútuo, porque esse é o mandamento de Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Mesmo que você pense diferente de mim, você não é obrigado a concordar com minhas ideias, nós não somos obrigados a votar no mesmo partido, mas nós devemos uma coisa um ao outro. Há um débito que diz São Paulo, e que esse débito é o débito que não é nunca cancelado, é o débito que a gente tem de amar um ao outro. O amor está acima de todas as coisas. E é justamente no amor que nos dá a possibilidade de ir para a unidade. Se existe comunhão no Espírito, a comunhão no Espírito, se existe ternura e compaixão, olha que coisa bonita, ternura, compaixão, são valores dos quais a gente não pode se separar como cristã e como cristã. Diz então Paulo: tornai completa a minha alegria. Paulo está escrevendo essa carta da cadeia. É um prisioneiro que está falando, é um encarcerado, não é? Visto como alguém que era contrário a tudo que a lei deles podia estar dizendo, era visto como uma persona não grata para o sistema do Império Romano. Paulo está na cadeia, então ele escreve para a sua comunidade e diz: tornai então completa a minha alegria. De que forma nós podemos tornar completa a alegria de Paulo? Ele diz: aspirai a mesma coisa, aspirai, desejai a mesma coisa, unidos no mesmo amor, vivei em harmonia, procurando a unidade. Gente, a unidade não é uniformidade. A unidade permite a diversidade. Mas se você pega um piano e vai tocando as notas, você vai vendo que as notas vão ficando de graves a agudas, elas são sétimas, elas vão variando no tom, elas não são iguais. Mas de repente, é quando eu toco Dó, Mi, Sol, eu tenho um acorde harmonioso de Dó maior, com diferenças, uma nota mais aguda, outra mais grave, as três soam juntas e criam a harmonia. A harmonia não significa que tudo tem que ser igual, todo mundo pensando da mesma forma, não. Existe a possibilidade de ser variável, de ser unidos, de sermos conformes dentro ainda de uma diferença, termos uma forma que nos une, conservando a diferença. Continua Paulo dizendo: nada façais por competição ou vanglória, mas com humildade cada um julgue que o outro é mais importante. E não cuide somente do que é seu, mas também do que é do outro. Eis a responsabilidade que a gente tem que ter como cristãos. E é esse sentimento de cristianismo que a gente precisa levar para a política, para a ação social, para o compromisso profissional. Essa capacidade de se respeitar, de se acolher e de ser divergente no respeito. De verdade, esse é um dom. E é um dom que nos vem do Evangelho, e é um dom que nos vem de Cristo.
fixar o olhar em Cristo. Eu começava dizendo, nós estamos lendo o capítulo 14 do Evangelho segundo Lucas. Estamos no capítulo, versículos de 12 a 14 hoje. Sábado nós lemos que Jesus estava na casa de um fariseu que o convidou para um banquete na sua casa. Aqui, minha amiga, meu amigo, a gente já percebe alguma coisa muito diferente no estilo e no jeito de ser de Jesus. Façamos um passo mais atrás. Capítulo 9 do Evangelho de Lucas, versículo de 51 em diante. Jesus toma uma decisão firme de ir para Jerusalém. Gente, mas as opções de Jesus são opções muito incríveis. Por exemplo, alguém que vinha da Galileia para chegar cá embaixo na Judéia, um judeu piedoso, ortodoxo, que seguia tudo certinho, de acordo com certas regras da pureza e tudo mais. O que é que ele fazia? Ele fazia um desvio geográfico muito grande. Aqui ele vai descendo da Galileia, aqui está o Rio Jordão. Ele fazia uma volta, passava pela Pérea, uma outra região que Herodes dominava como responsável pela Galileia e pela Pérea. Ele passava lá pela Pérea, ia descendo, costeando o Rio Jordão. Quando chegava em frente de Jericó, eles atravessavam para não colocar os pés num território de samaritano, que era gente considerada como herética, como impura. E a gente vê que Jesus fez uma opção perigosa. Mas o Evangelho comporta também o perigo. Passar por uma terra que era de gente que era sua inimiga. Capítulo 4 do Evangelho de São João, quando Jesus fala com a mulher samaritana, ela mesmo se maravilha e diz: mas como é que você, sendo judeu, pede água para mim, que sou uma mulher samaritana? Jesus a desarma, dizendo: se tu conhecesses o dom de Deus. É um tempo em que a gente precisa saber se desarmar. Mas se desarmar com as palavras da fé, desarmar os corações da gente na linha da tolerância. Então Jesus fez essa opção de passar por dentro da Samaria, enfrentando os perigos de quem não o acolhia. Tanto é que João e Tiago, dois irmãos que eram membros do grupo de Jesus, quando foram à frente para tentar uma hospedagem, o pessoal não deu hospedagem para Jesus, porque sacou que ele estava indo para Jerusalém. Eles pedem a Jesus uma coisa: Senhor, o Senhor quer que a gente mande fogo aí para destruir essa gente? Eles criaram uma oposição a Jesus, né? Eles se opunham ao templo de Jerusalém, ao culto lá em Jerusalém. E Jesus ensinou a lição da tolerância e repreendeu fortemente os seus discípulos. Jesus desarma também os seus discípulos, não desarmou somente a mulher samaritana, desarma também os seus discípulos e diz: vamos continuar a nossa viagem, vamos por outro caminho. É preciso que a gente saiba respeitar os caminhos que cada um está seguindo. Nem sempre vamos ter todas as pessoas sempre do nosso lado, pensando da nossa forma. É preciso ter atitudes de respeito. Jesus também, como eu estava dizendo aqui, né, a dificuldade dele com toda essa gente, com o samaritano, com seus próprios discípulos, mas os fariseus, eles já tinham tomado uma decisão muito forte. Quando a gente lê o capítulo 4 do Evangelho de Lucas, a gente vê que já lá na sinagoga de Nazaré, eles estavam querendo jogar Jesus do penhasco embaixo, por causa de umas palavras, de um sermão que Jesus tinha feito na sinagoga. Teve gente que bradou lá e não quis saber daquele sermão de Jesus e queria jogar Jesus do penhasco embaixo. Jesus passou pelo meio deles e continuou o seu caminho. Mas foi mandada, inclusive, uma embaixada de Jerusalém para verificar um pouco a doutrina de Jesus. Sabe qual foi a conclusão que chegaram quando foram pesquisar os milagres de Jesus, isso, aquilo, aquilo outro? Talvez nos dias de hoje alguém iria acusá-lo de satanista, talvez fosse a palavra que iria usar no dia de hoje, porque eles disseram assim: ele faz esses milagres por causa de Belzebu, o príncipe dos demônios. E Jesus disse: mas se eu estou fazendo esses milagres pela força de Deus, significa que o reino de Deus chegou no meio de vocês. Mas se vocês estão dizendo que eu expulso os demônios por Belzebu, os filhos de vocês, por que meio é que eles expulsam os espíritos maus? Jesus, porém, mesmo tendo toda esta oposição da parte dos fariseus, ele não bloqueou o contato. Se algum fariseu convidava Jesus, ele ia na casa dessa pessoa.
E é aqui que a gente está agora, num dia de sábado, Jesus esteve na sinagoga, rezou, leu com eles as escrituras, certamente dirigiu também uma palavra sua àquelas pessoas, e agora o chefe da sinagoga levou Jesus para sua casa. Quando Jesus chegou lá, Jesus viu que aquelas pessoas estavam preocupadas lá em sentar, em qual lugar da mesa que eles iriam se sentar. Certamente não era uma mesa tão grande e tão longa como essa aqui, nem era dessa forma de mesa, mas tinha sempre o primeiro lugar, o lugar da cabeceira, o lugar de honra, e as pessoas estavam disputando pelos lugares. E Jesus disse para eles: olha, não fiquem perdendo tempo com essas disputas. Quando vocês chegaram e foram convidados para alguma coisa, vão para o último lugar. E qual é o último lugar? O último lugar foi aquele lugar que Jesus escolheu para si, o lugar do servo. Eu estou no meio de vocês como aquele que serve. Então, esse é o caminho que Jesus nos apontou. Aí a gente entra no texto de hoje, que continua Jesus lá dentro daquela casa, daquele chefe dos fariseus. Jesus já tinha falado para aqueles que estavam disputando os primeiros lugares. Agora Jesus vai falar diretamente para aquele que está sentado à cabeceira. Aquele que está sentado à cabeceira, Jesus diz assim para ele, diz para o chefe dos fariseus, que o tinha convidado: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides. Jesus vai dizer a quem era que ele não devia convidar, porque tinha regras, não é? Quando você vai fazer um convite, quando você vai fazer uma festa, quem é que você convida? Mas já vai pensar em pessoas amigas, pessoas que pensam mais ou menos como a gente. Mas fulano tem uma conversa tão chata, então não vou colocar não. Ou então, se é uma pessoa que tem uma conversa muito chata, a gente pode botar para sentar de junto de um outro, e assim sucessivamente. Aí, a regra de convite para alguém para comer na casa diz assim: primeiro você convida os amigos, convida os irmãos, convida os parentes e convidar os vizinhos ricos. Por quê? Cada almoço pode ser uma oportunidade de negócio, de surgir alguma coisa muito interessante. Aí tinha as regras, as normas para fazer esses convites. Jesus disse: não chama essa gente não quando você for dar um banquete, pois... Qual é a razão de não seguir a tradição nesses convites? Ele diz: porque essas pessoas poderiam convidar também a ti e já seria a tua recompensa. Qual é a recompensa que a gente está querendo? Qual é a recompensa que a gente está buscando? Jesus disse que cada uma e cada um de nós, depois de a gente ter feito o que a gente deveria ter feito, cumprido o papel da gente, se a gente acha que deveria ter feito alguma coisa, a gente faz e depois não fica aí querendo recompensa nenhuma, não. A gente simplesmente deveria dizer: eu sou um servo inútil, eu fiz aquilo que eu deveria ter feito. Então, se você agiu de acordo com a sua consciência, você fez o que você devia ter feito, então depois não fica perdendo tempo acusando os outros e jogando coisa na cara, não sei o quê. Essa não é uma atitude católica, essa não é uma atitude sábia, essa não é uma atitude cristã, essa não é uma atitude de quem tem respeito. Segue a tua consciência, segue o teu caminho de acordo com aquilo que você se sente chamado a fazer. Então agora aqui a gente não deve ir nessa linha dessas muitas recompensas que a gente está querendo entre nós. Jesus diz assim: olha, quando você fizer esses convites aí para alguém, pelo contrário, quando você der uma festa, convida, sabe quem? Os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Se você pegar a Bíblia no livro de Levítico, capítulo 21, versículo 18, você vai ver que essas eram categorias que não podiam se apresentar para o culto, para ministrar diante de Deus. E se você pega capítulo 5, versículo 8 do primeiro livro de Samuel, você vai ver de novo essa mesma lista. Acontece que no tempo de Jesus, as doenças físicas eram interpretadas também como doenças ou tinham motivos morais. Então, quando uma pessoa era cega, se ele era coxo, isso, aquilo outro, todo mundo dizia: deve ter um pecado aí por trás. Essa pessoa não é tão boa como parece, ela não é tão honesta como parece. Aí na vida da gente, a gente fica sempre querendo, fazer aquele grupinho de quem a gente acha que são os honestos, os puros e os bons. E os honestos e os puros e os bons normalmente são aqueles que a gente identifica que estão do lado da gente, que pensam como a gente, que fazem as mesmas coisas que a gente faz.
Jesus disse, não é assim que você deve convidar ninguém, querer conviver só com seus amigos, com seus parentes, com seus irmãos e com seus vizinhos ricos. Não, chama quem é diferente de você. A comunidade cristã é, portanto, essa comunidade que é chamada a incluir pobres, aleijados, coxos e cegos, ou seja, aqueles que mesmo nós olhamos e podemos pensar que moralmente não são os perfeitinhos. Se você pega a carta de São Tiago, no capítulo 2, versículos de 2 a 4, você vai encontrar dizendo, Tiago diz assim, nas assembleias de vocês, não fique, se chega alguém muito bem vestido, você vai dizer, olha, senta aqui nesse lugar e dá um primeiro lugar para ele. Se chega alguém meio maltrapilha e você diz para ele, fica aqui em pé, ou então senta aqui no chão ao lado dos meus pés, você está fazendo acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. E vai insistir Tiago mais exigentemente dizendo que Deus privilegia os pobres. E diz, os ricos é que estão levando vocês para os tribunais e fazendo causas contra vocês. A comunidade cristã, portanto, é essa comunidade que no seu banquete, na sua festa, na sua celebração, ela não discrimina ninguém. Ela não exclui ninguém. Ela inclui todas essas pobrezas espirituais, todas esse ser coxo do ponto de vista dos julgamentos da gente, todos esses devem ser incluídos nesse amor infinito de Deus. Aí disse Jesus, dizendo para esse chefe da sinagoga, então, se você faz dessa forma, tu serás feliz. Gente, é uma proposta de felicidade. A proposta de felicidade é justamente incluir esses que são necessitados. Eu ouvi dizer em dia desse, tinha uma pesquisa da Universidade de Harvard que dizia que as pessoas que fazem o bem, que sabem ser inclusivas, que pensam no outro como destinatários do seu amor e do seu afeto, como a gente ouviu na primeira leitura, essas pessoas gozam até de mais saúde física, de mais saúde mental, de mais saúde social. Ou seja, agir dessa forma inclusiva, includente, dá mais saúde para a gente. Essa opção pelo amor, essa opção pela harmonia, essa opção pelo estilo de Jesus, ela é curativa, ela é fonte de saúde física, mental e cria bem-estar social, seguramente. Porque se a comunidade, essa comunidade que inclui a todos, ela é um sacramento para o próprio mundo, daquilo que é como a sociedade pode ser. E a igreja começa a ser o modelo daquilo que a sociedade pode experimentar. Então ele diz que a gente vai ser feliz, por quê? Porque eles não te podem retribuir. Então a gente não deve fazer as coisas querendo retribuição. E continua Jesus dizendo, tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Minha amiga, esse último versículo, meu amigo, já joga a gente para a celebração de depois de amanhã. Amanhã é dia de Todos os Santos. Eu sei que no Brasil essa festa vai ser transferida de amanhã para o próximo domingo, mas amanhã é a festa de Todos os Santos. Porque a igreja tem uma pedagogia. Antes de nos fazer olhar para a morte, que é aquilo que nivela todos os seres humanos, nos faz olhar para os santos, que são aqueles que conseguem viver a vida com pleno sentido e são modelos para nós de uma vida que é plena, que é realizada. O nosso modelo são os santos. Os santos não são excludentes, eles são inclusivos, incluem no seu amor e no seu afeto todos aqueles que são os necessitados. Nós esperamos isso, essa recompensa que nos vai ser dada na ressurreição dos justos. Só os justos vão ressuscitar? Não, todos ressuscitarão, justos e injustos. Só que os justos ressuscitarão para a vida eterna. Os injustos ressuscitarão para a condenação eterna. Agora, quando é que a gente vive como justo? Aqui e agora. Lembra aquela parábola que a gente já ouviu do juiz injusto, aquele juiz que não tinha respeito por ninguém? Lembra de quando perguntaram para Jesus se seriam muitos os que se salvam e que ele respondeu contando aquela parábola dizendo, afastai-vos de mim, vós que praticais as injustiças, as iniquidades? Pois bem, a justiça aqui nesse mundo é como uma espécie de chave que faz a gente entrar no gozo da ressurreição bem-aventurada, da ressurreição feliz de quem vive segundo aquilo que Deus quer, espalhando a justiça.
quem semeia a exclusão, quem semeia a indiferença, quem semeia a acepção de pessoa, as diferenças entre nós, como dizia Tiago, privilegiando uns e desprezando outros, seguramente esses não podem ressuscitar para a plenitude da vida. Mas eu e você devemos nos lembrar, aqui agora, no dia de hoje, nós temos essa chance de pensar e desejar um mundo como Deus o quer, como Deus deseja. Entremos nesse espírito. Minha amiga, meu amigo, nesse nosso desejo de unidade de vida, de unidade nos nossos corações, não é? Peçamos ao Senhor a graça de um dia verdadeiramente abençoado, um dia de acordo com a sua graça, um dia de acordo com a sua divina misericórdia, com o seu divino poder. E eu gostaria de concluir esse momento nosso de reflexão, né? Olhando para aquilo que aconteceu no ano de 1517, quando os cristãos se rompem a unidade no Ocidente. Começamos a falar de Lídia, aquela que aqui no Ocidente abriu suas portas para receber o Evangelho. Lembramos a Reforma Protestante que começou em 1517. Então essa unidade que é um pouco tocada aqui, muito tocada no Ocidente, porque já tinha havido uma primeira divisão, que era aquela do Ocidente no ano de 1050. E pensemos também no Brasil, não é? Depois desse processo eleitoral, né, em que se vê claramente uma nação que uma opção por um lado, uma opção por um outro, que esse tipo de opção não leve ninguém a se odiar, mas pensando naquilo que nós somos católicos e vermos o que tem que supera as nossas diferenças como parte, para que a gente possa viver como um todo, sem os partidarismos, mas dentro da unidade. Recordemos, no grupo de Jesus tinha um zelota, que era um revolucionário que não aceitava o poder romano. E tinha um publicano que tinha sido colaborador dos romanos. Isso significa que Jesus chama todos os que são diferentes para construir uma unidade em torno dele. Que em torno dele a gente possa construir a unidade que é tão necessária para a nossa pátria, para o nosso país. Então eu quero rezar com você, concluindo esse momento de meditação, o prefácio da oração eucarística para as diversas circunstâncias. A primeira dessas orações, que é no nosso missal, tem como a oração eucarística número 6a. Eu já rezei hoje de manhã na Santa Missa, usando esse prefácio e pensando em você que está aí no Brasil. E pensando numa unidade que deve crescer com a nossa diversidade, onde a gente aprenda a se respeitar uns aos outros, lutando por justiça. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças e cantar-vos um hino de glória e de louvor, Senhor, Pai de infinita bondade. Pela palavra do Evangelho do vosso Filho, reunistes uma só igreja de todos os povos, línguas e nações. Vivificada pela força do Espírito, não deixais, por meio dela, de congregar na unidade todos os seres humanos. Assim, manifestando a aliança do vosso amor, a Igreja transmite constantemente a alegre esperança do vosso reino e brilha como sinal da vossa fidelidade que prometestes para sempre em Jesus Cristo, nosso Senhor. E o prefácio conclui dizendo: e por isso, com todos os anjos e santos, nós cantamos: Santo, 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 Senhor Deus do Universo. O céu e a terra estão cheios da vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito quem vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Minha amiga, meu amigo, que no dia de hoje possamos acolher o Senhor que vem sempre ao nosso encontro por meio da sua palavra, por meio do seu evangelho, convidando o nosso coração à conversão para que na igreja, sacramento de unidade, saibamos viver as nossas diversidades. O Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, dentro de ti para te abençoar.
Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, permaneça para sempre. Amém. Um abraço a você acompanhando a nossa live. Padre Carlos Danilo, meu grande amigo, Padre Carlos Danilo, aí na Diocese de Picos, no Piauí. Um abraço para Bia Ângelo, para Leli Francine, para Dineia Lago. Dineia, um abraço grande para ti. Terminando o mês de outubro, teu mês, né? O aniversário foi no dia 4, último dia do teu mês. Sérgio Teixeira, mas todo dia é teu. Um abraço para Sérgio Teixeira, para Nide Gomes, Aline, bom dia Dineia Lago, Solange Reinhardt, também bom dia, Padre Josafá, nosso irmão palotino, aí no Paraná, mas filho da nossa Diocese de Amargosa. Um abraço para Leo Passos. Solange diz, sua bênção, muito feliz de poder ouvir hoje. Um abraço para você, um abraço para a Vanita, também nos acompanhando, para Flávia Vanderlei, para quem mais aqui, Marisa Matias Barbosa, para Edilene Borges, que aqui diz uma semana abençoada, amém, que assim seja. Um abraço para o professor Pedro Miguel, um abraço para Sacolão do Povo em Santo Antônio de Jesus e Celina Souza, para Renata J, para Pedrina Belém. Pedrina, um abraço grande a você e a todos aí em Jatimane. Um abraço para Giovanda está aqui do outro lado ali, minha vizinha, está aqui em Portugal, mas é minha amiga Ednilo Peçanha. Deus te abençoe, uma alegria te ver por aqui, viu? Um abraço para o Padre Raimundo de Jesus Santos, pároco da comunidade de Nossa Senhora Santana em Aratuípe, e também pároco na paróquia de Jaguaripe. Ana Barbosa, um abraço para você, um abraço para Roberta, bom dia, para Vani Brito, para Jorge Isler, para Odaléia, aqui minha vizinha também está aqui da Suíça. Um abraço para Rosidete Pimenta em Santo Antônio de Jesus, para Cristina Lolli, um abraço, Cristina. Um abraço, Deus te abençoe também, Cristina. Um abraço para Mima, aí pároco e paroquiana hoje aqui na live. Um abraço para quem mais? Marilza disse aqui, bom dia, sua bênção. Que era bom estar aqui me ouvindo ao vivo, bom para mim também. Um abraço para a Merinha, secretária aí da nossa paróquia Nossa Senhora do Bom Conselho em Amargosa. Para Eliane Neri, para Deise Andrade. Deise, como é que você vai? Deise também é de Amargosa. Para Eliane Matos, aqui pela foto não consigo ver quem é. Para a Melinha em Santo Antônio de Jesus, Jeane, aí em Nazaré. Para Lane Nascimento, irmã Rita Leite. Irmã Rita é uma irmã das Filhas do Amor Divino, está aqui em Roma. Ela é de Alagoas, ela é diocesana, sabe de quem? De Dom Valdemir, que era nosso bispo de Amargosa, que foi transferido para lá. E irmã Rita é uma família sacerdotal linda. Eles são quantos irmãos padres? Acho que 3 irmãos padres. Inclusive eu conheci aqui o Padre Neto, conheci aqui em Roma, também como eu, formado em patrologia. Fátima Cruz, um abraço para você, um abraço para a Dayara, para a Antônia Neri. Quem mais? Um abraço para Padre César Augusto, outro patrólogo aqui. O Padre Neto é irmã da irmã Rita, que é patrólogo. O Padre César Augusto, esse é patrólogo, está em Lisboa esses dias aí, cuidando de fazer pesquisas para o seu doutorado, pesquisando um belíssimo texto que é a Carta de Ogneto. Padre César, você tem que um dia fazer. Um dia desse eu estava aqui conversando com uma pessoa aqui, interagindo, né? Ela falando de que ela era cristã e o amor à pátria, isso, aquilo, outro. Eu lembrei desse tema que é seu argumento de pesquisa, que é a Carta de Ogneto. E na Carta de Ogneto, justamente vai dizer que para o cristão, ele vive na sua pátria como se fosse uma terra estrangeira, porque para ele a pátria é o céu. Então ele vive na sua pátria como se fosse uma terra estrangeira, e mesmo que ele esteja no estrangeiro, ele se sente em casa na sua pátria, porque todo mundo é dom, é casa de Deus. Eu me sinto bem em qualquer lugar por onde eu chego, justamente por causa desse princípio da Carta de Ogneto. Gente querida, olha, muito bem, vamos encerrando essa live por aqui. Uma semana abençoada, uma semana cheia de Deus, uma semana cheia de luz, em que a gente, a partir da palavra de Deus, busque construir aquela unidade que a nossa catolicidade nos permite. Não percamos os valores de ser católico. Ser católico é se deixar construir segundo o todo e não segundo nenhuma parte apenas. Fica com Deus.